porque crescer dói. Olá, eu sou Camila Inácio e esse é o Pod Plurais no Sofá Delas. A gente trouxe o Pod Plurais do estúdio para dentro da sala de casa. Sabe quando a gente tem aquelas conversas que fala, nossa, daria um podcast? Pois é isso que a gente está fazendo aqui. Então, bem-vindos à nossa sala, sentem e aproveitem. Nessa sala eu não venho sozinha, eu tô aqui com Malu Marígia e Mari Luz, que junto comigo a gente uniu nossos sonhos, os nossos desejos, né, meninas? E trouxemos aqui para a sala de casa todos os temas que vocês já acompanhavam desde antes aqui no Pod Plurais, agora com uma nova roupagem, uma nova vertente. Estou mais do que feliz em estar aqui nessa nova versão do Pod. Meninas, muito obrigada por se unirem a mim nesse projeto tão especial. E, gente, elas não vêm sozinhas. Junto com as meninas, a gente está com a Warner Bros. Discovery. Hoje, a nossa sala aqui, o nosso estúdio, que é uma sala, está dentro dos estúdios da WBD. Warner Bros. Discovery, muito obrigada por acreditar, por confiar e por apoiar o nosso pod. É tão bom ver empresas que, assim, apoiam as vozes da diversidade, né? No maior estilo Ubuntu. Nós estamos aqui porque vocês estão aí também. Muito obrigada. Gente, preciso falar para vocês. Se vocês perderam a estreia dessa temporada, já volta lá, maratona desde o primeiro episódio. Não deixa de seguir o nosso canal, ativar aqui os sininhos, salvar, curtir, compartilhar os nossos vídeos, porque os temas aqui são atemporais, tá? Combinado? E também mais uma coisa, deixem aqui seus comentários, porque a gente adora saber o que vocês pensam, o que vocês gostam, o que vocês têm de sugestão pra gente, e assim a gente vai crescendo juntos. Combinado? Olha só, recados dados, eu quero trazer aqui a abertura do nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um negócio lá do fundo do coração. Fiz até uma vozinha aqui. Eu vou pedir licença e eu vou ler para vocês um poema muito importante para mim, que eu conheci quando eu estava estudando comunicação não violenta. Eu vou ler esse poema, vamos ver se vocês adivinham qual que é o tema desse episódio. Palavras são janelas ou paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes. Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se as minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse poema que me deixa arrepiada todas as vezes que eu leio, que eu falo e que eu ouço também, é de Ruth Bader Meyer. É um poema importantíssimo para a gente falar sobre os nossos sentimentos. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Como vocês estão aí com os sentimentos de vocês? Tá tudo ok? Vocês conseguem processar, entender, reconhecer esses sentimentos? Eu trago dessa forma porque nós não fomos criados, né? A gente nasceu com uma caixa de Pandora no peito, onde a gente guarda ali todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente não sabe muito bem processar, a gente ignora, guarda, tranca, e depois lida com isso, né? Um dia na vida, se é que a gente lida. E aí isso dói, né? Toda vez que a gente tem que processar, alcançar os sentimentos que estão dentro dessa caixinha, isso dói. Porque crescer dói, né? E a gente poder lidar com os sentimentos de uma maneira muito positiva, muito abraçar nossa vulnerabilidade, processar, entender e falar sobre isso, é o que traz essa leveza, né? Olha só, como a gente pode falar com isso. O que vocês acham, meninas? Muitas vezes eu ouço falar, depois eu lido com isso. Mas deixar para depois o gerenciamento, a reflexão ou a autorregulação de uma emoção ou de um sentimento é estar preso a ele de alguma maneira, né? Falando de sentimento, sabe o que eu lembrei? Já vou chegar contando história.
Eu conheci uma criança esses dias de 2 anos, que ela falava assim, mamãe, eu estou entediada. E eu fiquei assim de cara com essa criança, 2 anos. E aí, conversando com a mãe, ela falou, não, ela não fala só que ela tá entediada. Ela fala que ela tá chateada, ela fala que ela vai chorar, ela fala que ela tá brava. Então, acho que nada mais do que, para abrir esse episódio, a gente falar sobre, né, a esperteza das crianças, né? Eu acho que isso tem tudo a ver, porque o que eu já ia puxar aqui é a gente falar que, assim como eu falei que a gente nasceu com essa caixa de Pandora no peito, na verdade a gente nasceu com ela, né? Isso é uma forma de dizer que nós não fomos encorajados a lidar com esses sentimentos. Principalmente os sentimentos negativos, igual você colocou agora. Toda vez que a gente sente ciúme, raiva, inveja, angústia, tédio, rancor, que feio, menina. Não pode sentir isso. Não, divide a sua bola. Não, isso também protege a outra pessoa, seja humilde, seja não sei o quê. Seja boa. E seja boa. Eu não tô falando que... Entendam a mensagem, gente. A gente não tá falando que a criança tem que ser... Não pode ouvir que tem que ser boa, mas tem que saber acolher e validar os sentimentos que elas sentem, porque isso é o que faz com que elas tenham a plenitude das emoções que elas sentem ao longo da vida. E todas as emoções, estou aqui na frente de uma psicóloga, hein, gente? Ela não vai deixar eu mentir. Se eu estiver falando muita coisa errada, a gente corta. Foi ótimo. Mas é verdade isso. Se a gente não valida os sentimentos desde criança, a gente não consegue processá-los na vida adulta. Isso só atrapalha a nossa evolução. Tô certa, doutora? Tá certíssima, é isso, né? Eu fiquei chocada com essa criança justamente por isso. Você com 2 anos já conseguia entender o que é tédio, né? Às vezes a gente tem 30, 40, 50 e a gente não consegue entender. Né? Você brincou falando de ser psicóloga, mas mais do que isso, nós 3 somos mulheres cheias de sentimentos, né? O sentir é muito humano. É uma das coisas que faz a gente ser humano. E eu concordo muito com o que você disse. A gente não deve ter medo de sentir. Porque a gente aprende nessa sociedade que é errado sentir. E quer ver uma frase que me mata? Não, você não pode chorar. Imagina. Fica bem. O que eu posso fazer pra você ficar feliz? Me deixar chorar, né? Me deixar em paz chorar. Porque pra mim a tristeza é uma coisa tão importante. E é lógico que aqui não é uma romantização de sofrimento. Mas pra mim é muito importante eu poder me sentir triste. Eu quero militar pelo direito de ficar triste. Normalizem a tristeza. O bonequinho Exato. azul do Divertidamente é ok. Exatamente. Eu acho que a gente tá aqui, vou passar a bola pra você, Má. Eu acho que a nossa discussão é bem isso, não é romantizar um sentimento ou outro, não. É falar com amplitude de reconhecimento de todos eles. E falar, olha, o que você tá sentindo agora é raiva, e tá tudo bem sentir raiva. O que você tá sentindo agora é inveja, e tá tudo bem você sentir inveja. O que não tá tudo bem é o que você vai fazer com a expressão desse sentimento. Como você vai exteriorizar, como você vai processar. Mas sentir tá tudo bem, porque é humano, né? Sentir é humano. Imagina um humano que não sente, é psicopata, né? Nós falamos de um episódio sobre o tempo. E eu questionei que a gente não podia gerenciar o tempo. Mas aí uma coisa que a gente precisa aprender a gerenciar: os nossos sentimentos. É importante e é possível, diferente do tempo que a gente quer controlar. Os sentimentos a gente não controla, mas a gente gerencia, a gente aprende a lidar com eles. É isso, doutora? Exato. E a gente escolhe o que fazer, né? Você trouxe muito bem. A gente não vai controlar, mas o que eu vou colocar pra fora, né? A minha ação, o verbo ali, Sim. aí eu me escolha. Né? E muitas vezes não parece. Principalmente sentimentos que são muito fortes, como raiva, né? Que a raiva ela vem com uma energia, né? Por isso que é uma energia. Mari, interrompendo. Essa energia a gente pode chamar de emoções? Sim. As emoções Sim. é o que complementa os sentimentos? Sim. Sim. Ok. É uma energia, e a energia que é quase como uma pulsão de vida, né? E a gente considera pulsão de vida, de repente, só felicidade, bem-estar, alegria, mas a raiva, né? E é só a gente olhar para a humanidade, né? Mas tem muita gente que a pulsão de vida é raiva pura. Exato, e o que já foi feito em nome da raiva? Coisas muito boas, porque a gente canaliza, né? A gente gerencia, e isso é um treino, é um aprendizado, gerenciar sentimentos, né? A gente não tem que se punir, se autopunir por isso, né? Acho que a grande questão é o que a gente faz depois de sentir, não o sentir.
Eu quero puxar um parênteses aqui, porque eu trouxe esse poema, e eu falei no começo da nossa conversa que eu ouvi esse poema quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, que é quase uma filosofia de vida, gente. Eu não sei se vocês conhecem essa filosofia de vida, não vou colocar outra forma de expressar, que é a gente aprender a identificar o que a gente está sentindo, toda sensação, toda emoção é uma necessidade. O que a gente tem de necessidade? Qual é a minha necessidade não atendida que gerou aquele sentimento? E aí eu consigo expressar com clareza, por isso que a comunicação é não violenta, porque eu consigo expressar com clareza e entrar num acordo. Um exemplo, eu consigo entender, por exemplo, que eu cheguei de uma festa e eu tô com raiva, eu tô com o corpo quente, eu tô com raiva. Antes de eu sair quebrando tudo, antes de eu sair brigando, causando, eu paro e penso, o que aconteceu, o que tá me deixando com raiva? Para e se concentra. O que aconteceu? E vai assim, ó, eu cheguei, antes eu tava na festa, na festa, eu vi a pessoa que eu amo, dando uma atenção para outra pessoa, ou eu não senti a atenção que eu gostaria de ter sentido naquele momento, ou, não sei, eu queria ter uma festa daquela pra mim, uma série de emoções que a gente sente. E a gente consegue entender, putz, eu tô com ciúme, eu tô com inveja, eu tô com ressaca moral, pra quem dá uma beritinha. Não sei, você consegue entender aquilo que você tá sentindo, e aí você chega ao outro e você consegue falar, Malu, eu preciso falar com você. Eu estou sentindo, olha como por isso que é não violenta, porque eu tô falando sobre os meus sentimentos. Eu tô me sentindo enciumada, porque eu queria, aquela festa era importante pra mim, pra eu dividir aquele momento com você. E eu não tive essa oportunidade, eu senti que eu não consegui viver isso com você, e eu te vi tão próximo de outra pessoa e isso tá doendo em mim. A gente pode entrar num acordo, a gente vai na próxima festa, você fica do meu lado, ou vamos sair junto pra eu me mimar. tô trazendo de uma maneira jocosa, mas acho que eu tô me fazendo entender, sabe? Porque quando você chega pro outro e fala assim, quando você tá apontando pro outro, aí mora a violência, e aí mora o estopim pra gente começar a trazer, a partir de isso que a gente ainda tá dentro do ciclo do movimento da emoção negativa, a gente começa a trazer para essa emoção negativa um portal para várias outras, e aí começam as discussões e as brigas. Agora, esse processo que parece que é tão simples, né? A gente fazer essa construção de identificar os nossos sentimentos E, gente, tem outra coisa, né? Nós somos humanos, numa vida muito louca. Então, a gente é chafurdado, adoro essa palavra, a gente é chafurdado com 1 milhão de sentimentos, um turbilhão de emoções, causado por vários gatilhos aí durante o dia inteiro, né? Então, se cada vez que a gente for parar e fazer essa construção toda, não parece muito simples, né? Mas é possível. Já aconteceu com vocês isso? Como vocês se... Eu acho que nós temos muita facilidade de lidar com as emoções e os sentimentos do outro. E identificar. Quando a gente olha para o outro, a gente diz, ele está com raiva, ele está triste. Mas quando é conosco, nós temos uma dificuldade de olhar para a gente e falar o que Camila falou. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Então, infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que a inteligência emocional fala muito mais sobre o outro do que sobre nós mesmas. Eu tenho essa sensação. Mari, o que você acha? Eu sou louca para colocar um temperinho. Quer pôr antes? Não, fala, porque depois você vai ter mais colocações. Fica tranquilo. Tá bom. Confia. Então, o que eu acho, que isso que você falou, é porque o tempo que a gente passa olhando para o outro, a gente não precisa se responsabilizar por nós. Lógico. É sempre mais fácil virar e falar, não, é porque, na verdade, você é tal coisa. Você tá sentindo tal coisa, né? Você fez tal coisa, é o teu sentimento.
é muito mais fácil do que a gente parar e pensar e fazer esse exercício que a Cami falou, deu uma aula, né, de como gerenciar sentimentos, que é você parar e falar, não, mas peraí, o que é que eu tô assim? Então vamos voltar ao que aconteceu? Ah, eu tava na festa. Ah, eu olhei pra fulano, né, eu olhei pra aquela decoração e falei, nunca tive uma festa assim, poxa, por que não? Aí você começa a puxar ganchos e ganchos pra você se entender. Então o segredo de fazer a autorregulação, aí que você gosta da palavra, é autoconhecimento. Né? A gente precisa ter processos de autoconhecimento. Né? Você perguntou como que a gente lida. Eu faço muito isso. Eu gosto de fazer esse exercício. Principalmente quando eu fico chateada. E eu sou uma pessoa, como eu disse, eu me dou o direito de ficar chateada. E pra mim é muito importante ficar triste. Não ficar triste à toa. Acontece alguma coisa e eu me sinto triste. E aí me dá aquele tempo. Então eu me dou tempo pra ficar triste. Isso é tão importante, né? Eu falo para as minhas filhas, pode chorar, Isso. pode chorar, senta, chora. Tá tudo bem, chora, passou, vamos conversar, processa, tá? Vamos entender como a gente pode lidar. E assim a gente vai caminhando. A minha caçula fala, mãe, eu tô, como fala? Eu tô muito angustiada. Ela fala, e é isso, né? É tão bonito. Porque quando a gente... 12 anos, né? É lindo. Muitas crianças falam e falam, não, você não tá não. E não vai. Criança não tem por que ficar angustiada. Criança não tem querer, criança não nada, nada a ver. Terrível. É birra. Silencio. E aí, gente, a gente tá falando de um monte de coisas desafiadoras dos sentimentos, né? Principalmente dos sentimentos negativos. A gente falou uma série aqui de sentimentos negativos. Mas eu queria trazer o temperinho. Qual é o temperinho? É o temperinho do amor romântico. Ai, aquele amor. Eu sou uma romântica incorrigível. Então, gente, e quando o negócio é amor, gente? Um amor romântico, eu tô falando da amplitude do amor, tá? Tá. Eu tô falando do amor entre homens, entre mulheres, entre todas as possibilidades. Como é que a gente faz? Eu me apaixono muito fácil quando eu não estou atenta às minhas emoções. Então, às vezes é até intencional. Sabe quando a gente quer viver mais razão, ou mais emoção do que razão? Porque eu acho que quando a gente afasta a razão, a gente se permite viver algumas coisas, e aí eu estou falando do amor romântico, e eu vou puxar para a amizade. Tem pessoas que eu me apaixono, me encanto naquele primeiro momento, e ali é só a minha emoção. E aí quando a minha razão chega, eu vou elaborar e eu vejo que não é tão romântico assim, e eu acho isso legal. Mas não são quase todas as vezes assim, gente, que a gente começa assim, porque a gente não tem ainda... E ó, a gente tá falando, nós três somos mulheres que são assim, a gente sabe minimamente do que a gente tá falando, o que a gente tá sentindo, a gente acabou de conversar sobre isso. Não são todos os amores que começam assim? Você primeiro se conecta com aquilo que tem de bom, e aí dá o match nas pontas dos dois icebergs. E aí quando aqueles icebergs se juntam... São tsunamis, né, gente? Mari, antes de você, porque tem uma questão da psicologia, eu vou falar de mim. Tá bom. Eu já fui muito de me apaixonar pela situação e me deixar levar pelas emoções sem me dar conta disso. Depois que eu fiz 40 anos, muita coisa mudou na minha vida, e eu acho que também o ano de 2020 foi um ano revolucionário, 2021, por conta da pandemia. Que eu pude entender que eu podia olhar para mim sem estar dentro de mim, sabe? E isso é muito bacana. E foi aí que eu escolhi. Que olhar. Onde eu queria colocar minha energia, porque eu acho que sentimento é aquilo que Mari falou. Vem o sentimento e vem aquela energia. Aquelas emoções, aquela emoção pode estragar tudo. Se permitir vivenciar aquela emoção, e eu nem estou falando do amor entre um parceiro amoroso, falando de amizade, de relações de trabalho, de parcerias, eu acho que não trazer isso para a razão, não racionalizar isso, é onde mora o perigo.
Jura? Exato. Eu acho. Nossa, eu sou uma romântica incorrigível, Eu acho que é onde mora o perigo, mas eu vou mesmo assim. Ah, Tá coberta então você é de das razão. minhas. Mas não gente, significa. Mas era isso que eu ia falar. É onde mora o perigo e hoje eu não vou mais. É uma então, delícia. Então, gente, eu sou casada há 15 anos, tá tudo Sim. certo. Mas, né, Sim. antes do meu casamento, era assim, as primeiras paixões, aquela adolescente, que você fala, nossa, tô Isso, apaixonada, cara. é o homem da minha vida, é a pessoa da minha vida. E nunca uma mais semana blá, blá. depois acabou. Exato. E principalmente, antes de você trazer a coisa da psicologia, você falou uma coisa que é muito importante. A gente se conecta com o outro de uma maneira muito fácil, sem racionalizar, e principalmente quando a gente tá doído. Quando a gente tá doído, quando a gente tá chateado, quando a gente tá, putz, um amor não correspondido, ou alguma coisa que me fez sofrer e eu vejo no outro, a pessoa me dá um copo d'água, eu falo, nossa, que água deliciosa. A melhor água da vida. Meu Deus, pronto, e quero casar. E aí a gente só vai tropeçando. Tropeço também é passo, Sim. mas viver tropeçando dói, né? Dói, não. Agora Sim. analise. Eu quero falar sobre amor, gente, porque eu sou uma romântica incorrigível, incurável, nem quero me curar. Eu gosto muito, não só de sentir, mas de falar, de refletir, de opinar e de pensar muito sobre o amor. E amor, assim, dos nossos tempos, de todos os tipos de amor, não é só o amor romântico. O amor romântico, eu sou daquelas, né? Eu sou noveleira. Por que eu assisto novela? Porque são histórias de amor. Repetidamente, né? Há não sei quantos anos, né? 60 anos de Globo, 60 anos de histórias de amor. Então, assim, eu gosto muito de ver essa coisa super breguinha, entendeu? De que tem lá a mocinha, e ela olha pro mocinho, aí se apaixona, e não sei o quê. Tantas Helenas. Exato, eu adoro pensar amor. Então, quando você falou do perigo, eu falei, não. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas aí, olhando como psicóloga, pra mim, na realidade, eu não acho que há perigo nisso. Porque aquilo que às vezes a gente diz que precisa racionalizar, na verdade são emoções que a gente não está conseguindo identificar e a gente não está conseguindo fazer escolhas sobre elas. Então, não é nem só... Porque esses dias eu fiz uma série sobre amor, que eu amo falar sobre amor, então eu fiz no meu perfil pessoal ali de trabalho uma série sobre amor, nas redes sociais. E aí escreveram o seguinte comentário: não, concordo com tudo isso que você está falando, mas eu acho que a paixão é nela que a gente perde a cabeça, que a gente fica maluco, então a gente fica ciumento, possessivo. É como você trazer um monte de coisa que não é amor. E aí eu falei, tá vendo como é difícil para as pessoas reconhecerem o amor? Né? Não é que a gente não sofre quando a gente ama. Claro que tem a possibilidade de sofrer. Mas esse tipo de emoção, ciúmes, que a gente aprende que é amor, não é amor, controle não é amor, possessão não é amor. Né? Então, às vezes, eu vejo que o perigo é a gente não identificar aquilo que está nos incomodando, nos fazendo sofrer naquela relação. Então, eu entraria por um outro caminho. Eu acho que no amor, nesse sentido, é sendo muito romântica mesmo. Eu não acho ele perigoso, eu acho ele delicioso. Mas, posso falar rapidinho? Claro. Mari, quando você fala sobre não vivenciar as emoções, eu vou dar um depoimento muito pessoal. Em 2017, eu findei um casamento. E a partir dali eu percebi que todas as minhas relações foram baseadas em dependência emocional. Eu queria me encaixar, eu queria ter um parceiro. E eu não refletia o que era importante para mim. Eu não sabia, eu já tinha livros sobre inteligência emocional. Eu tinha na minha casa e eu não lia. E aquilo era um caminho que eu queria percorrer. Então, a ausência de saber que eu poderia gerenciar as minhas emoções me colocaram em várias relações ruins. Exato. Então, quando eu me dei conta disso, eu tomei uma decisão. Eu falei, a partir de agora, nasce uma nova forma de se relacionar. E aí eu fui entender que o amor realmente não tem nada a ver com ciúmes, com controle, com dependência. Mas, para eu entender isso, eu precisei me escutar. Eu precisei gerenciar, porque é isso. A paixão vem
E a gente vai se deixando levar por aquele turbilhão de emoções porque a gente não quer lidar com aquilo, a gente não quer racionalizar aquelas emoções. E nem reconhecer uma necessidade prévia, que você disse, Isso, né? por que eu estou sentindo isso? Eu amo porque Mariana merece meu amor, ou eu amo Mariana porque eu preciso amar alguém e é Mariana que tem para ser amada, entendeu? É isso. Eu acho Mariana que me deu um copo d'água. Isso, exatamente. Mariana é uma fofa, então. Gente, eu acho isso, acho que o amor é uma delícia, mas quando a gente fala do amor adulto e responsável, a gente está falando, será que a gente está falando que amar uma pessoa é você nutrir amor por outrem, olha que palavra fina, nutrir amor por outrem, ainda que esta pessoa não te corresponda. Será que essa não é uma forma responsável de amar? Porque o que a gente vê... Responsável ou irresponsável? Responsável. Responsável. Porque o amor pode ser involuntário. Eu estou amando aquela pessoa, eu não escolhi amar, eu amei. O sentimento surgiu. Eu não posso exigir que aquela pessoa me ame também. Então me resta amá-la até que o tempo cure, ou passe, ou alguma coisa, ou que a Mari me dê um copo d'água, e aí eu esqueço essa paixão, esse amor. Mas eu ter a plena convicção de que se aquela pessoa não me ama de volta, infelizmente eu vou viver esse amor unilateral, e se a pessoa for muito feliz, muito que bem, eu quero vê-la feliz. E se eu estiver com ela e ela, ela for por um outro caminho, também era porque não era para ser. E eu tô falando isso dessa maneira, eu ainda tenho outro temperinho para pôr, mas a gente já tem tempo, mas eu tô falando dessa maneira tão... Por isso que eu falei adulto e responsável, porque nós três trabalhamos bastante com mulheres, principalmente, com mulheres que terminaram seus relacionamentos. Você acabou de dar um depoimento, eu tenho um depoimento muito parecido com o meu primeiro casamento, e as coisas assim viram. E muitas das ações de raiva, de violência, de emoções não tratadas, advém do amor não correspondido, né? Da dor do amor, que também é uma outra emoção que a gente também não está preparado para lidar. Então você está vendo como todas essas emoções geram, dentro dessa caixa de Pandora do nosso peito, geram um turbilhão de emoções ali, e que quando explodem de maneiras irresponsáveis. Por isso que eu tô colocando dessa forma, né? Então é um convite, tem uma música que diz isso, né? É um convite para um amor adulto e responsável. Você saber que você, não é porque você ama, que você tem que bater o pé e falar assim, então me ame de volta. Não é bem assim que funciona, né? Eu penso que a gente não pode obrigar ninguém a amar a gente. Mas que é possível a gente continuar amando alguém que deixou de amar a gente. Mas eu não entendo que seja racional, no sentido de saudável, eu amar alguém que nunca me deu amor. Porque involuntário, aí, não é racional. Mas é isso. Quando vai para o involuntário e irracional, é porque a gente não está conseguindo gerenciar. Se gerencia tudo assim? Mas você depois... está falando você está falando mas num eu tô modelo falando ideal para mim. Não, eu estou falando Talvez, no lugar de uma pessoa de 47 anos, que passou a Sim, vida existe se uma apaixonando por claro, pessoas que não claro. estavam nem aí, mas que hoje, quando eu olho, inclusive para as minhas mulheres que eu acompanho, eu faço elas refletirem exatamente isso. Como você ama uma pessoa que te maltrata? É amor isso? Não quis Mas é dizer que diferente. maltrata, Não, só quis dizer que eu não não tô corresponde ao falando de sentimento. maltratos, Aí a gente já não tá estou falando de de violência. maus-tratos no sentido de violência, não. De ignorar, de não haver reciprocidade. Não, eu só quis dizer Pra de mim- não ama de volta. Pronto. É isso. Só Pra isso que mim, às vezes vai acontecer. eu vou me apaixonar por alguém que não está apaixonado por mim, mas eu não me... Para mim não é mais possível amar alguém que Ficar nunca ali. me amou. Não, amar alguém que nunca me amou. Para mim, o amor é um sentimento... Que tem que ser nutrido para chegar nesse nível. Nutrição, construção, reciprocidade. Construção Isso. Construção do amor. Isso. É. Eu quero trazer um outro temperinho aqui, meninas.
Olha só, a gente começou o nosso programa falando sobre a caixa de Pandora no nosso peito, os sentimentos que a gente já nasce com eles, que são inerentes dos humanos. Nós todos temos, sim, gente. Quem não tem sentimento é psicopata, ponto. Não sente, não tem emoção. Então, sim, nós temos. Nós crescemos. Uma parte de nós, uma parte da nossa geração, ou da geração que nós estamos criando, já tem essa consciência de se conectar com os sentimentos, emoções, nananana. Tudo isso a gente já viu. Já falamos sobre emoções negativas, falamos sobre amor, dentro desse amor acho que a gente pode colocar amizade, a gente já teve um outro programa aqui que a gente falou, siga aqui, assiste aqui, vou deixar o link, que é sobre os nossos pais, que a gente falou bastante sobre relações familiares. Agora vamos naquilo que importa. Mentira, não é só isso que importa. Mas o quanto que nós três somos mulheres que trabalhamos bastante com diversidade, bastante com inclusão de pessoas que não tiveram as mesmas aberturas dentro da sociedade, o quanto a gente fala sobre o quanto as pessoas não são motivadas a alimentar e nutrir os seus amores desde que eles não estejam dentro do padrão normativo da sociedade. Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro que, quando a gente fala de amor com sexo, amor romântico, com emoção, casal, primeiro que já é proibido para uma parte das pessoas. Para outra parte, homens são impelidos a vai lá, pega. Mulheres não, nunca. Uhum. Homens vão lá, tenham prazer. Isso é uma emoção. Prazer também é uma emoção. Também é um sentimento. E como é que a gente chega nesse sentimento de falar, é óbvio que eu ia tocar nesse assunto, gente, somos todas mulheres aqui, falando na sala de casa, tomando nossa aguinha, é claro que a gente ia chegar nesse assunto. O quanto a gente é impelida a falar sobre o nosso prazer, a simplesmente viver isso de uma forma natural, despretensiosa e sem pudor, né? Não estou falando de sem vergonhice, estou falando sem pudor no meio da rua, mas a gente poder falar a respeito disso. E aí, o quanto eu estava estudando por esse episódio e eu acessei uma série incrível que fala exatamente sobre o prazer das mulheres, por isso que eu trouxe isso aqui. Também é uma emoção que a gente não está impelida a falar, a viver, e o quanto que isso deixa a gente prostrada, né? No fim da vida, gente. Olha, no fim das contas, o quanto isso faz falta pra gente. Sim. Eu quero contar uma história, completa. Uma pequena história. Bem. Há uns 20 anos atrás, estava eu com minha mãe no carro, conversando, e aí veio um anúncio no rádio sobre uma clínica para tratar infertilidade masculina, problemas de ejaculação, questões sexuais dos homens. Minha mãe virou para mim e falou, você já reparou que não tem nenhuma propaganda, não tem um cartaz, não existe nada para tratar qualquer tipo de questão sexual feminina? Uns 20 anos atrás, talvez até um pouco mais. Aí eu parei, pensei, né, 20 anos atrás a gente escutava muito rádio, né? Aí eu escutava muito rádio, e aí eu comecei Hoje a prestar nós somos atenção. o rádio. Exato. Aí comecei a prestar atenção e falei, que horror. Ou seja, não importa se você não sente prazer, não importa se você tem qualquer problema, se você sente dor na relação sexual, não importa, mulheres não importam. Então, há uns 20 anos atrás, minha mãe me chamou a atenção nisso, e eu comecei essa construção, é isso, assim, a gente tem uma sociedade que odeia mulheres. Então, o prazer feminino não importa, não importa. E toda vez que eu falo isso, alguém diz, não, é muito forte, a gente não odeia mulheres. Eu não vou puxar esse gancho que não é o tema, mas vocês sabem muito bem disso. Nós somos ensinadas, inclusive, a ter nojo de menstruação, é sujo, o absorvente escondido, começa a pensar, e aí você começa a puxar os ganchos, e eu falei, mãe, realmente, aí ela falou, por isso que você precisa ser livre, você precisa saber do que você gosta, você precisa, é isso, sexualmente falando, você precisa aprender, você precisa buscar, porque ninguém vai te ensinar. E aí eu aprendi isso com a minha mãe e desde então trago essa lição. Não é sobre sexo o episódio, mas é isso, né? Mas parte dessa questão, não é sobre sexo, mas isso está envolvido porque também é uma emoção. Sim. Porque também é um sentimento. E que a gente não, e assim como todos os outros que a gente colocou aqui à mesa, a gente não está
não foi convidado a falar sobre, a pensar sobre, nem a discutir sobre. E indo um pouquinho além, você trouxe aqui o ódio pelas mulheres, eu de novo convido as pessoas a pensarem, putz, eu não gosto desse tipo de pessoa. Por quê? Só me responda, por quê? Volta na lição da comunicação não violenta e pergunte-se, por que que eu não gosto? O que que é... Putz, nada. Porque me foi ensinado que não é bom. Assim como sentimentos. Não me foi ensinado que é bom, que faz parte de mim, que eu posso fazer alguma coisa da minha vida a respeito disso, que isso pode me... eu não sei. Falar sobre os nossos sentimentos abre tantas portas, né? Abre tantas portas. Abraçar a sua vulnerabilidade... gente, nos alavanca a outros patamares, como eu costumava dizer na primeira temporada aqui do Pod, porque isso faz com que a gente seja seres humanos mais completos, né? Quando a gente consegue entender todos os pontos. Nós somos pura luz, né? Nós três. Só que toda luz tem sombra, gente. Toda luz tem sombra. Todos os humanos, por mais iluminados que sejam, também tem uma sombra. A gente poder processar isso, e muitas vezes essa sombra esconde todos esses sentimentos que a gente está falando aqui, que a gente não consegue acessar. Por que será, né? Vocês estão falando sobre o prazer feminino e eu estava aqui pensando, a total ausência do direito de sentir prazer, mas pior, de falar sobre a ausência desse prazer, né? Porque se você está sentindo prazer, massa. Mas se não foi bom para você, o importante é que foi bom para mim. E se você falar, tem um julgamento, né? Nossa, então você é o que na cama, né? O que você está querendo aqui? Exatamente. Né? Peguei esse olhar de reprovação do tipo, meio vagabunda aí, hein? Isso, né? Isso. E o prazer masculino, ele é tão enaltecido e os homens falam, e eu acho muito legal. Eu converso, meu noivo ele fala muito sobre a sexualidade e a necessidade do prazer masculino, e eu sempre pergunto a ele, e por quê? E por que que a gente precisou chegar em 2025 para falar sobre isso? E por que só é dado o direito a mim de falar isso com você e todas as outras mulheres estão silenciadas? Quantas vezes você já conversou sobre isso no futebol? Ah, não, no futebol a gente não fala sobre isso. Eu falei, mas a gente se reúne e mulher fala sobre isso. Claro. E mulher fala sobre vocês. Nós falamos sobre o desempenho e sobre a maneira como vocês se comportam, porque isso reflete nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nos nossos desejos. E nos nossos desejos, então não era a hora. E ele sempre fala, mas homem não fala sobre isso. E é muito engraçado, porque às vezes tem mulheres que acham que homens se reúnem para falar sobre mulheres. E isso não é uma regra, porque tem coisas da intimidade que homem prefere não falar. Eles preferem não discutir. Dificilmente você vai ver homens se reunirem em um podcast e puxar esse assunto. Por que não falamos sobre o prazer feminino? Eles podem até falar do prazer deles, mas do prazer feminino eles não vão falar. Aprenderam a falar sobre emoções, né? Você sabe que eu, certa vez, estava palestrando sobre equidade de gênero, enfim, esse recorte, e eu estava bem falando de uma maneira supragênero, como eu sempre levo. A gente está falando sobre o tema, e aí a gente envolve os dois gêneros. Não estou levantando bandeira para um, ou levantando bandeira... As estatísticas falam por si, não é o meu papel. As estatísticas estão aí, quanto a dados não há argumentos, quanto a esses fatos não há argumentos. Então vamos falar sobre o erro, ou sobre o tema, e daí a gente vai construindo. E aí, enquanto a gente vai falando uma coisa, assim como a gente está aqui, uma coisa leva a outra, a gente vai tratando uma coisa, outra coisa. Teve um homem que levantou a mão e falou, Camila, é tão importante a gente poder falar sobre o que a gente sente, a gente escutar a nossa parceira, porque a felicidade da nossa parceira dita a longevidade do homem. Eu falei, nossa, fale-me mais sobre isso. Olha só o que esse homem me falou. Hashtag desconstruído. Aí ele falou assim, quando eu fui
criado, logo com 12, 13 anos, me foi apresentada a pornografia. E aí eu comecei a perceber que todos os homens da minha família, todos os homens da minha família estavam em busca de algo, de uma sensação inatingível, que era aquilo que eles viam na pornografia. Então o que eles faziam? Eles saíam, iam atrás daquilo e nunca perfumavam daquela forma. Nem o homem, nem a mulher que estava com eles. E aí, óbvio, a mulher que eles têm em casa não é aquela mulher. Então, a mulher de casa estava ali procriando, cuidando da casa, não sei o quê. E eles continuavam na rua buscando essas outras mulheres, buscando aquela cena, né? Satisfação super satisfação. Aquela performance hercúlea. Buscando aquilo. E aquele jeito de falar de pornografia, adorei. E não chegava nunca. E aí ele falou, e aí eles começaram a se questionar deles mesmos, pô, será então, pô, tanana. E olha só, aí ele falou, eu, depois de 10 anos de casado, comecei a me perguntar, comecei a ver meu pai, meus tios, meu sogro falando sobre esse tipo de coisa, ainda porque eles falavam, e comecei a me desconstruir e falar, gente, tudo isso tem base no sentimento. E a gente poder falar abertamente sobre o que nós sentimos e ouvir o que as nossas parceiras, os nossos parceiros, os nossos irmãos, primos, pessoas, líderes, liderados, o que todas as outras pessoas, seja lá o lugar que elas estejam colocadas dentro da nossa vida, sentem e pensam, é rico. É simples assim, a gente abrir essa caixinha e poder falar sobre os nossos sentimentos, sem fazer o que você disse, né, que bem você colocou, quando você fala sobre o outro, você deixa de falar sobre você. Quando a gente fala sobre o outro, aquela pessoa é, sei lá, incompetente. Automaticamente eu tô falando que eu não sou. Então isso é só falar, gente. Só falar. E gerenciar os nossos sentimentos e reconhecer perpassa por autoconhecimento, autoconsciência e autoobservação. A gente não vai gerenciar emoções. E traz uma tremenda liberdade, né, Malu? Exatamente. Nossa, a autonomia reside bom. exatamente nisso. Então a gente não vai conseguir falar sobre regular emoções e sentimentos, sobre gerenciar sem autoconhecimento. É impossível. Quero contar outra história. Vem aqui da Eu estava numa roda de conversa falando sobre saúde mental e aí uma das pessoas era um menino relativamente jovem e aí ele contou a seguinte história. Toda vez que eu ia para o futebol, a gente falava sobre várias coisas, até às vezes sobre mulher, corpo de mulher, não sei o quê, mas a gente nunca falava sobre como a gente estava. E isso, ele falou, foi seguindo na minha vida, no futebol, na festa, não sei aonde, no encontro no bar com os amigos. E aí um dia eu acordei e estava tudo cinza à minha volta, a minha vida não tinha nenhum sentido. E aí eu descobri que eu estava deprimido. E aí eu pensei, com quem eu vou falar sobre isso? Porque no grupo dos amigos a gente não fala sobre sentimento. A gente fala sobre um monte de coisa, a gente se encontra, a gente se curte, né? Tem o rolê masculino, o clube do bolinha, não sei o quê. Mas ninguém senta e fala, você tá bem? Tô te achando diferente, o que tá acontecendo? E quero ouvir, né? Porque tem a coisa de toma uma cerveja. Sem chegar à quinta série e falar, putz, isso aí é uma viadagem, que boiola. Isso, entendeu? Ou toma uma cerveja que passa, ou vira uma zoeira. E aí ele falou, aí eu descobri, né? Ele falou que na época namorava, ele falou, aí eu namorava. E fui conversando com a minha namorada, e aí ele brincou, né? Ele falou, eu descobri por que as mulheres são tão melhores do que a gente. Porque elas aprenderam a falar sobre sentimentos e a gente não. Não tô fazendo aqui essa defesa, né, homem contra mulher, mas eu achei tão bonito essa percepção, infelizmente a partir de uma experiência de adoecimento, né, de depressão. Mas eu acho que fica até a dica, né, esse episódio ele é tão importante por isso, né, pra gente aprender a falar. Você trouxe isso muito bem. Pra nós, mulheres, é muito mais simples a gente falar sobre isso. Sim. Pra homens, é isso, quando começa a falar, vem a quinta série, vem o pré-primário, eles se embolam, não falam, têm vergonha, né? Não conseguem ser vulneráveis, vergonha, porque medo, precisa ser o super-homem, precisa ser... Medo de não serem mais homens. Essa masculinidade é uma construção social. Exato. E os homens vão represando esses sentimentos e aí vão explodindo. Porque, gente...
Não dá para você viver com essa... viver na superficialidade. Exato, não dá para impactos você viver com essa negativos. panela de pressão o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que a funcionalidade desse programa é essa, é a gente colocar na mesa tantos nomes de sentimentos que a gente não está acostumado a falar ou a ouvir com tanta abertura e convidar todo mundo, gente. Entendam e falem sobre seus sentimentos. Óbvio, não precisa fazer stories, tá? Não precisa fazer reels, não precisa expor em praça pública se não é assim que vocês se sentem. Mas escolha uma pessoa. Sim. Tenha uma pessoa que você pode chegar e falar. Sim. Cara, tô me sentindo assim, irmão, é o seguinte, e ponto. Por isso que existem os psicólogos. É porque é tão importante isso, né? E a autoobservação também, né? Exato. Às vezes não dá, a gente não se sente seguro o suficiente para procurar alguém para falar sobre as nossas emoções, mas não negar as nossas emoções e os nossos sentimentos já é o começo para a cura, né? E para a autoconsciência e para o bem-estar, que se chamam de felicidade e tudo mais. Acho que outro caminho para a cura que eu não quero encerrar antes de falar aqui é validem as emoções que vocês ouvem outras pessoas falando para vocês. Sim. Seus parceiros, parceiras, seus filhos, suas mães, pais, amigos. Se a pessoa fala, eu estou, complete a frase com um sentimento, valide. Sim. E não fala, não tá não, eu sei o que você sente. Não, você não parece sentir, não faça isso. Não é bem Porque isso. isso faz com que a pessoa vá represando cada vez mais. Se a pessoa está falando, valide, senta, entenda, fale o que eu posso fazer para te ajudar. Se você não souber, procura, mas se a pessoa está falando sobre o que sente, valide, porque só de abrir a boca e expressar já é um movimento, já é um movimento. E a gente Certo, sabe, doutora? E a gente sabe quanto difícil é, né? Se Eu me colocar sentindo nesse sua lugar. colega de profissão. Arrasando mesmo. Mas certo, colega. Certíssima. A gente sabe o quão difícil é estar vulnerável. E aí a gente foge da coisa da vulnerabilidade, mas a gente esquece que ser humano é ser vulnerável. É uma condição ontológica que a gente fala. Sim. É uma condição essencial do ser humano. Sim. Então não adianta achar que se você não fala, por qualquer motivo que seja, porque você acha que vai pegar melhor, de repente, não falar sobre sentimentos, ou você não encontrou um espaço seguro, que eu acho que é igualmente triste, né? Porque é importante a gente buscar relações assim, algum espaço que a gente tenha, porque o que a gente faz na terapia não é isso, exatamente. A terapia é um lugar onde a gente aprende a melhorar nossas relações, a melhorar a nossa comunicação, a nos abrirmos. A gente não paga um psicólogo para ser nosso amigo e para ouvir os nossos sentimentos, assim, né? Nesse lugar de amizade. A terapia Ali, serve para desbloquear exatamente, o caminho. para Essa você terapia ir aí é no churrasco. Que legal. isso. Exatamente. Então você precisa ter esses espaços, né? Então, assim, acho que a gente tem muito medo, às vezes, do que significa parecer ou mostrar vulnerabilidade, né? Então, acho que esse episódio ajuda também, né, as pessoas a darem esse passo, que é um passo corajoso, no final das contas, porque a gente pode sim ser machucado quando a gente expõe, né? Mas a alternativa, ela é muito angustiante, ela pode ser muito angustiante também. E a gente, às vezes, não pensa nisso. A gente acha que o risco que a gente corre é só não se abrir. Mas se eu ficar ali quietinho, eu vou ficar protegido, protegida. Isso. E é uma mentira, você não vai ficar protegido. O seu silêncio não protege você. Essa é a real. Eu não tenho nada mais a declarar depois dessa frase. Eu estou emocionalmente contemplada e o meu sentimento é de gratidão por esse episódio. Maravilhosa. Lindo. Obrigada por dividirem tantos sentimentos, tantas emoções e colaborarem aqui para que esse assunto esteja presente, gente. Como sempre, né? Comentem aqui, falem o que vocês sentiram quando a gente falou sobre tantas coisas que mexem com os nossos sentimentos e emoções. Obrigada, acho que temos um programa e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Gente, que... Foi lindo esse, Adorei, hein? foi. Já estamos até naturalmente. Deus? Nosso Gente. Deus hoje é... Meninas, vou esperar eles tirarem os Gente. microfones.